Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouquinho mais sobre a nossa mente julgadora, né? É, eu já andei falando bastante, né, aí nas minhas redes sobre quando a nossa mente ela tá excessivamente julgadora, né? Quando os nossos pensamentos eles são excessivamente julgadores. É claro que existe uma dose ali, né? É, ali na normalidade, mas quando isso vira, né, algo muito excessivo, né, isso começa a prejudicar na nossa vida, né, no nosso cotidiano. Então, assim, o que eu resolvi falar para vocês hoje é sobre assim, quando essa mente ela fica excessivamente julgadora. Então eu vou colocar aqui a palavra críticas, né? O excesso de críticas na nossa mente, o excesso de críticas no nosso pensamento é, é um, é, tem a ver com padrões mentais, né? Com um padrão mental excessivamente julgador. Então, uma mente excessivamente crítica, ela tá entrando ali diz respeito a uma mente excessivamente julgadora, né? Então, aquela pessoa que fica o tempo inteiro criticando, 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 né? Só encontra críticas do lado de fora. Eu havia até gravado um videozinho, mas como ele ficou bastante curto, eu resolvi fazer esse. E no outro vídeo eu estava falando sobre quando essas críticas, né, geralmente a pessoa ela fica procurando do lado de fora, né? Mas a gente que entende um pouquinho sobre mente, a gente entende que essas críticas, elas geralmente elas são internas, né? Então, se eu vivo criticando demais, procurando defeitinhos do lado de fora, muito provavelmente essas críticas existem do lado de dentro, né? Então eu me critico demais. Quando eu me critico demais, quando eu né, existe uma autocrítica muito excessiva, muito forte. Então eu olho para mim com uma mente excessivamente julgadora, né? Eu me julgo demais, né? Eu me critico demais. Eu sempre acho que eu deveria ser melhor, fazer melhor, né? Aqueles pensamentos, né? Eu acho que eu até já falei isso em live. Aqueles pensamentos em que a gente fica o tempo inteiro, né? Eu deveria ter feito melhor, deveria ser melhor, eu deveria estar fazendo outra coisa melhor, né? Então, assim, esses pensamentos autocríticos, né? Quando eles estão no nível excessivo, né? Estão excessivamente grandes, ele começa a prejudicar no cotidiano, né? Nas relações e na vida, né? Das pessoas. E aí, gente, o que eu queria é voltar aqui, que eu já andei falando isso em live, né? Sobre essa mente, né? Quando ela entra nesse estado muito excessivo, né? De críticas, de julgamento e tudo. É natural porque a gente carrega feridas emocionais, né? É, foi aquilo que eu já falei isso em live, né? Nós carregamos as nossas feridas emocionais, né? Que vem de toda a nossa história de vida, vem da nossa infância, né? Vem de quando a gente era criança. Então, como a gente carrega essas feridas emocionais, né? Que tem a ver com tudo aquilo que eu já comentei em live, isso, né? Que tem a ver com questões emocionais, né? De rejeição, né? De abandono, de essas sensações, né? Que vão causando as feridas ao longo do tempo. E aí, quando a gente tá na idade adulta, a gente começa a repercutir isso na nossa vida, né? Isso começa a ressoar de uma forma mais nessa forma crítica, né? Autocrítica e nessas críticas externas, né? Na nossa vida, né? Na idade adulta. Então, o que eu queria dizer aqui para vocês é que geralmente
quando a gente está procurando muitos defeitinhos do lado de fora, né, no nosso mundo externo, essas críticas, gente, elas acontecem do lado de dentro, né? Quando a gente está excessivamente criticando alguma coisa do lado de fora, a gente está criticando demais a gente mesmo, do lado de dentro, né? Então, eu estou me exigindo demais, me cobrando demais, né? Então, eu estou sendo excessivamente julgadora comigo mesma. Então, eu automaticamente vou fazer isso com alguém do lado de fora, né? Então, como eu sempre falo, né? É na mesma linha, né? Se eu pratico autocompaixão comigo, se eu já desenvolvi essa capacidade de me compreender e de praticar essa autocompaixão comigo, eu vou praticar com as outras pessoas também, tá? Então, vai ser na mesma medida. Se eu estou num momento em que eu me julgo demais, eu me critico demais, eu estou me cobrando demais, isso aí vai repercutir, vai ressoar também do lado de fora, né? Então, quando a gente tiver com essa mente assim, excessivamente julgadora, a gente precisa olhar o que é que a gente está aqui, girando aqui em pensamentos, né? Que tipo de pensamento a gente está repetindo, né? Aqui do lado de dentro, com a gente mesmo, né? O pensamento, ele está sempre aqui com a gente, né? Então, a gente precisa observar que tipo de pensamento a gente está rodando aqui, né? Girando ele o tempo inteiro, se criticando, se cobrando, se auto-julgando, né? Porque se a gente estiver fazendo isso do lado de fora, com certeza a gente está fazendo isso também do lado de dentro, porque ressoa, né? Então, eu queria dar mais uma aqui pinceladazinha aqui no que eu já falei em uma live, que é sobre, na live eu escrevi um pouquinho sobre as feridas, né? Como é que se dá um pouquinho das feridas emocionais, que no caso eu falei da criança, né? Das crianças, né? Dos tipos, né? De pensamentos que a gente costuma desenvolver na idade adulta, né? Mas que foram construídos ali, né? Na nossa infância, durante a nossa vida, nossa história de vida. Então, eu separei aqui, gente, apenas um que é aquele que fala sobre aquela pessoa que a gente precisa ficar... desculpem. Que a gente precisa ficar pisando em ovos, né? Já ouviu essa expressão, né, gente? Quando a gente tá diante de alguém que a gente precisa ficar pisando em ovos. Geralmente, né, é alguém que é uma pessoa excessivamente crítica consigo mesmo, né? Porque a pessoa, ela se julga demais, né? Então, ela é excessivamente vulnerável, né? Ali, a gente não pode interferir muito ali, a gente não pode dar muito um pitaco, um conselho, a gente não pode fazer nada, né? Que a pessoa ali se sente, né? Então, eu vou repetir aqui, só essa que lá na live eu falei todas, mas aqui no vídeo eu vou repetir essa que eu falei lá, né? Sobre a criança, a nossa criança, né? Que existe dentro de nós. Essa criança, mesmo querendo muito, cruza os braços e vira as costas, mudando repentinamente o seu humor e comportamento por não ter tido o que você queria no momento que você queria, da forma como queria, né? Aquela criança que faz aquela birra, né? Se os outros não fazem as coisas da forma que você quer, você se irrita e se desestabiliza emocionalmente. As pessoas precisam pisar em ovos para você não fazer birra, né? Então, geralmente, essa pessoa que carrega essa criança, gente, isso aqui é uma criança, né? Que existe dentro, né? Geralmente, essa pessoa, ela é
a mente dessa pessoa é excessivamente crítica, né, e julgadora, né? A pessoa, ela se critica tanto, se exige tanto, né, que isso ressoa do lado de fora, dessa forma aqui. As pessoas não podem dar um conselho, as pessoas não podem dar um pitaco, as pessoas não podem falar quase absolutamente nada que a pessoa se sente, né? As pessoas precisam ficar ali pisando em ovos com aquela pessoa, né? Porque essa mente é excessivamente crítica, né? E julgadora, né? Que é a mesma coisa, né? Então, essa é a criança. Então, a gente precisa observar quando a nossa mente está assim, né? Porque isso prejudica nas nossas relações, prejudica o nosso cotidiano, prejudica a forma como a gente quer viver a nossa vida, né? De uma forma mais leve, né? Então, a gente precisa observar quando a nossa mente ela tá assim, né? E diminuir um pouco, né? Esses pensamentos, né? Tentar relevar mais, né? Esses pensamentos, senão fica, né? Você vive uma vida excessivamente crítica, né? E isso atrapalha, principalmente nas nossas relações, tá, gente? Esse é o recado que eu vim deixar aqui para vocês. Eu queria muito falar sobre essa questão dessa mente julgadora, já falei muito, né? Mas essa questão das críticas, né? Quando a pessoa ela tá muito, né, do lado de fora criticando, é porque essa mente ela tá excessivamente julgadora. Então eu quis passar mais esse recadinho aqui para vocês sobre esse assunto. Eu vou desenvolver outros assuntos para os próximos vídeos. Estou aqui já tentando desenvolver. Aceito sugestões, tá, gente? De quem tá aqui também no meu canal, quem tá lá nas minhas redes, mas para quem também tá aqui no meu canal, aceito sugestões. Se você não for inscrito no canal, se inscreve aqui no canal para mim. Curte o vídeo se você gostou. E se você tiver alguma dúvida sobre isso que eu falei ou sobre qualquer assunto que eu falo aqui nos meus vídeos e nos meus posts, né, nas minhas redes, pode deixar um comentário aqui com a sua dúvida aqui no vídeo, aqui na parte dos comentários, tá bom? Um grande beijo, até a próxima. Tchau!